Olá, pessoal, bom dia. Hoje é o primeiro dia da nossa Expo, que teremos os Mini Labs da Lagev. Para quem não conhece, meu nome é Giovana Januzelli, eu sou gerente executiva da Lagev, e os Mini Labs da Lagev, eles são compostos pelos nossos associados, são 10 comunidades de trabalho, e ao longo dos 3 próximos dias, hoje, amanhã e depois, vocês terão, durante a Expo, o conteúdo dos nossos Mini Labs. Então, fica ligado na agenda, é só acessar o site www.lact16.com para que vocês possam ver as agendas dos Mini Labs. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a comunidade de agências de viagens corporativas. Ela é uma das nossas comunidades, das nossas 10 comunidades de trabalho, e eu vou chamar hoje aqui ao nosso palco virtual no WTC, com a house inteira controlada pelo Grupo R1, a Liliana Moreira, da LTN Brasil, Guilherme Rizzi, da Colpastur, e Vinícius Cardoso, da BCD Travel. Eu já vou avisar para vocês o seguinte, coloquem perguntas no chat. Ao final da apresentação, nós vamos abrir os microfones ou quem não se sentir confortável também pode colocar as perguntas no chat. E vocês vão poder interagir com os nossos 3 apresentadores aqui ao final da apresentação. Pessoal, seja bem-vindo e bom dia para todos. Bom dia, meu nome é Vinícius Cardoso, gerente de vendas da BCD Travel. Em nome da Lagev, ECAC, agradecemos a presença de todos. Aproveito para compartilhar com vocês que, neste evento, o CAC está atingindo o nosso objetivo principal, que é divulgar melhores práticas e benchmarking. E o tema de hoje é o Duty of Care, um tema muito discutido, já se tornou crucial na indústria. As empresas entenderam que agora é hora de olhar com cuidado para o seu viajante corporativo. Dentro do Duty of Care, nós temos 4 pilares que estaremos discorrendo hoje. Política de viagens, seguro viagens, monitoramento de crises e os passaportes digitais. Convido agora o Guilherme para falar um pouquinho sobre política de viagens. Bom dia, meu nome é Guilherme Rizzi, sou gerente de Customer Success da Colpastur. Falar um pouquinho da política de viagens, do que está acontecendo no novo cenário. Então, a gente percebeu já que os viajantes e o perfil das próprias viagens já estão mudando. O que tem acontecido bastante é a centralização ainda mais das informações, e o Vinícius vai falar um pouquinho mais dessa centralização um pouquinho mais para frente, junto com os passaportes de viagens. Uma segurança mais próxima do viajante, tá? Então, as empresas um pouco mais preocupadas com a segurança do seu próprio viajante, a saúde deles. Então, essa análise tem acontecido bastante. Sobre fornecedores homologados, quais fornecedores estão homologados dentro da minha empresa, dentro da minha agência, quais têm os seus protocolos de segurança que eu posso utilizar, tá? Essa é uma parte muito importante, que já tem algumas companhias aéreas que têm máscaras específicas autorizadas para viajar. Então, quem vai comprar essa máscara? Se é a empresa, se é o viajante, vai ter reembolso, qual o valor do reembolso, qual o prazo que eu vou reembolsar meu viajante, e a mesma coisa com os testes e futuramente se as vacinas forem vendidas. Tá? Aprovação por nível, isso daqui tem acontecido cada vez mais. Tá? Nós já temos casos de aprovação por nível. Você já classificou o nível dos seus viajantes como mais perigoso, menos perigoso, porque já tomou a vacina? Já fez essa análise dentro da sua empresa? Viagem ida e volta. Vai ser preferência dentro da empresa, sendo que qual o horário da ida, qual o horário da volta, o aeroporto está mais cheio, o aeroporto está mais vazio, é mais seguro ficar dentro do hotel? Já fez essa análise? Isso sua agência tem feito junto com você. Tá? Tarifa com conexão, também é uma coisa muito interessante de ser trabalhada. Ah, mas é um destino que tem que ter conexão. Qual a cidade que está sendo feita a conexão? Nós já tivemos casos de análise
por exemplo, em Manaus, uma zona de risco nesse momento, de evitar a conexão em Manaus, fazer em outra cidade para alguns destinos. E aqui eu deixo uma pergunta para a gente debater um pouquinho. Sua empresa já classificou seus funcionários com nível de risco? Agora eu passo a bola para a Liliana para ver o próximo caso. Bom dia, meu nome é Liliana Moreira, eu sou gerente comercial na LTN Brasil e sou apoiadora aqui no CAC na Lagev. A gente vai falar aqui desse ponto seguro viagem mais focado na cobertura. Grande parte das empresas, até vamos dizer, a página do ano passado, antes do Covid, utilizava 100% das viagens compradas com cartão de crédito ou virtual ou pessoal, e para ter também, além do benefício de pagar com cartão, o seguro de viagem. Atualmente, esses cartões eles não beneficiam o Covid, que é a nossa realidade, e, com isso, a preocupação hoje, e eu acho que a grande preocupação que as empresas têm que se atentar é o passageiro ou o viajante, ou terceiro da empresa que usava esse cartão vai estar descoberto. Então, além de não estar coberto com a Covid, também tem a cobertura. Com relação aos seguros contratados, esses seguros já eram seguros utilizados para algumas empresas como complemento do seguro do cartão, porque ele tem outros tipos de coberturas e benefícios. E essas empresas, hoje, grande maioria delas, estão com cobertura de Covid. Ou seja, todos os colaboradores que estiverem com um contrato com um seguro de viagem vai estar coberto, ou seja, a empresa deixando de ter o risco e o viajante também. Quando a gente fala do contrato, e aqui a gente está colocando cobertura mínima adequada de 60 mil, porque a maioria, na sua maioria, os seguros dos cartões individuais e virtuais, eles cobrem 30 mil dólares ou euros, no caso do Tratado de Schengen. Neste caso, hoje, com relação à parte de Covid, a situação atual que a gente está passando, a nossa sugestão é cobertura de 60 mil. Por quê? Hoje, qualquer eventualidade, um positivado que fique 3 dias no hospital, numa UTI, e aí a gente está dizendo, com uma referência Estados Unidos, o custo vai ser, no mínimo, 40 mil dólares. Ou seja, um seguro básico, hoje, ele não estaria coberto. Então, aqui é uma provocação para que as empresas que ainda estão pensando que não gostariam de usar o seguro, ninguém quer usar, eu acho que até no passageiro individual de lazer, quando ele busca aí ter um seguro, ele não está pensando em utilizar. E, da mesma forma que ele não está pensando em utilizar, ele pensa no menor custo. E ele não pensa numa rede de distribuição, de uma série de fatores que deveriam estar sendo contemplados para essa cobertura e também o limite. Então, aqui a nossa sugestão de 60 mil. Volta um pouquinho, por favor. E complementando, com relação a funcionários, terceiros e convidados, quando a gente pensa em seguro, a grande maioria pensa no internacional. E aqui a gente quer colocar um ponto super importante, que é o seguro de saúde nacional. Tivemos recentemente um caso de uma empresa que contratou um terceiro. Este terceiro tinha um seguro de saúde, foi uma viagem nacional, só que a viagem foi para Manaus, numa situação que a gente já sabe como que está, e ele ficou positivado e a empresa teve que arcar com todos os custos para remanejá-lo para uma cidade onde o seguro de saúde dele pudesse estar coberto. Então, aqui a gente deixa uma provocação. Independente dos seguros contratados de viagem, o seu seguro realmente de saúde, assistência médica, ela tem uma cobertura nacional. Você está considerando alguma contratação adicional para o doméstico?
Hoje, as empresas de seguro de viagem, elas também cobrem nacional para as viagens. E, independente disso, você está pensando no seu terceiro, no seu convidado, que foi esse caso? Bom, obrigada. Eu vou passar aqui a bola para o Vinícius. Então, pessoal, dando continuidade, nós temos... por favor, mude o slide que não pegou aqui. Bom, então, vamos falar então agora um pouquinho de monitoramento de crise. O Gui falou um pouquinho de política de viagens, a Lili falou um pouquinho, né, do tema importantíssimo de seguros, e agora vamos falar sobre monitoramento de crise. Monitoramento de crise. A gente tem o Duty of Care, que é todo um gerenciamento em cima de como eu vou lidar com o meu viajante. E, do outro lado, a gente tem o Travel Risk Management. Muitas vezes a gente está com o Duty of Care muito bem calçado na política de viagem, mas nós não temos um parceiro para monitorar esse Travel Risk Management, que é, na prática, o desafio que pode acontecer de um viajante estar num determinado local e acontecer alguma tragédia ou alguma necessidade eminente. Então, nós temos como base, a partir de março do ano passado, e a gente teve, na prática, vários travel managers procuraram seus parceiros estratégicos, que, no caso, por exemplo, pode ser uma TMC, para centralizar toda essa informação. E para que ter centralizado a informação? Porque, numa geolocalização, você não tem como ver aonde os seus viajantes estão. Por exemplo, aconteceu um terrorismo em Paris. Eu sei quem está em Paris. Se a informação não for centralizada, vai ser muito difícil você interagir com os seus viajantes. Em cima dessa geolocalização, informações centralizadas, vêm os aplicativos desses parceiros, que vão alertar o seu viajante de uma possível eminência de risco. Pode ser pelo Covid, olha, essa área está infestada, ou coisa do tipo. Bom, um outro caso é o atendimento 24 horas. A gente sabe que um risco não vem na hora do atendimento regular. Ele pode vir, mas ele pode não vir. E um risco pode começar no 24 horas, terminar no horário regular, ou vice-versa. Então, o atendimento 24 horas se torna essencial. E, por último, aqui no nosso slide, temos as transferências de dados. Lembrando que o teu parceiro tem que estar com as novas leis de proteção de dados, né, tanto do Brasil, quanto europeu, quanto os Estados Unidos, para que essa transferência de dados pode se transmitir tanto para os aplicativos e chegar no seu viajante de uma forma natural, ou para as empresas globais que utilizam a SOS, a iJet, que agora, na verdade, é a World Aware ou a Anvil, possa ser transferido esses dados de uma forma que tenha interação e possa chegar no seu viajante ou nos gestores de viagem para que estes possam tomar a decisão correta. Então, no monitoramento de crises, no cenário atual, sua empresa já avaliou os riscos em ter seus viajantes comprando em qualquer canal e, assim, você não ter uma administração e, consequentemente, não ter o Duty of Care na sua mão como gestão? Então, a provocação é essa. E aí, passamos para o tema seguinte, que é um dos pilares que a gente trata como, com a pandemia, surgiu os passaportes digitais, que, na verdade, são aplicativos. Esses passaportes varreram o mundo e aí se tornou muito confuso. E aqui a gente está para descomplicar um pouquinho esse conceito. Então, a gente tem o Verify da American Airlines, que, na verdade, é usado pela American Airlines, mas também é usado pela Alaska Airways, que também é usado pela British Airways. E, da mesma forma que a gente tem várias formas de pagamento no bolso, seja ela um cartão de débito, seja ela um cartão de crédito, seja dinheiro, seja até o seu celular através de um aplicativo de pagamentos, nós teremos vários aplicativos que farão essa questão do passaporte digitais, que são os aplicativos. Por exemplo, o Travel Pass é da IATA, e a British Airways também está na IATA. Então, ela está no Verify da American, assim como ela está no Travel Pass da IATA. Você poderia usar um ou outro conforme a conveniência. E o fornecedor utilizará dos aplicativos, de vários deles, da mesma forma que um fornecedor utiliza de vários meios de pagamento. Temos o Common Pass da JetBlue, para vocês entenderem a amplitude
dos passaportes digitais e dos aplicativos, a IBM se juntou ao Salesforce e criou o Digital Health Pass. A ICC, né, International Chamber Commercial, se juntou à IOSOS e criou o OCPass. E aí eu vou te dar o último exemplo dessa tela, que é a empresa RU, que já fazia aquela carteirinha que a gente tinha que usar para febre amarela, que é o Smart Yellow Card. Então, lembrando de aplicativo, não é só um passaporte digital. O mundo está se tornando digital. Então, com esses aplicativos digitais, a gente vai viajar com muito mais facilidade e segurança. Israel, por exemplo, já criou uma fila, a qual quem tem o passaporte digital, ele entra numa fila e passa mais rápido. Nos Estados Unidos está sendo testado também esse tipo de serviço. E, como eu disse, o Verifly, por exemplo, se você entrar hoje num voo São Paulo-Dallas com a American Airlines, você já pode usar o Verifly para chegar no aeroporto, ter um check-in mais rápido, chegar lá nos Estados Unidos e ter digitalmente, por exemplo, a sua vacina carregada, o seu teste, ao invés de ficar tirando papel para provar que você está vacinado, teste, assim por diante, como o caso do Smart Yellow Card. Vinícius, me tira uma dúvida. Os passaportes digitais, você acha que só vai funcionar para a parte de turismo, tanto de viagem, passagem aérea? Boa pergunta, Gui. Os passaportes digitais, a gente brinca que o céu é o limite. Por quê? Não, uma pessoa pode nem estar viajando e necessitar de um passaporte digital. Porque ao entrar num cinema, os cinemas, os eventos, imagina o Rock in Rio. Daqui um ano, todo mundo indo para o Rock in Rio, aglomeração, porém, para entrar no Rock in Rio, você terá que ter um passaporte digital e provar que você tem a vacina, o teste e que está apto a entrar naquele evento. Então, cada vez mais, os passaportes digitais se tornarão o nosso dia a dia, assim comparando com meios de pagamento. Você tem vários e você terá vários aplicativos dos passaportes digitais, nada mais é que aplicativos para ajudar o viajante no dia a dia. E seguindo aqui, então, a gente coloca aqui para vocês que, no cenário atual, se tornou essencial, crucial, ter um parceiro estratégico para centralizar as informações, alertar o seu viajante e ajudar vocês no dia a dia, Travel Managers. E agora eu convido todos a apontarem os seus celulares, buscar esses QR Codes e entender um pouquinho mais aonde vão os passaportes digitais. Se vocês colocarem os seus celulares apontados para o Travel Pass, lá tem um vídeo, tem o que ele fará, né? Quais as tendências. E, se você apontar para o Verify da American Airlines, você pode abaixar o aplicativo e assim por diante. Então, são, sim, aplicativos que já estão sendo utilizados. Há uma confusão na nossa indústria de viagem, porque a gente ainda não entendeu até onde eles chegarão e como foi colocado aqui. Não é só viagens. Você vai para um evento, para um cinema e assim por diante. Você vai passar nas filas muito mais rápido se você tiver o seu aplicativo Passaporte Digital. Agora a gente está abrindo para as perguntas. Estamos aqui, eu, a Lili e o Gui, ao dispor de vocês para as questões que vocês necessitam saber sobre Duty of Care e esses 4 pilares que foram apresentados. Acho que está tendo uma perguntinha aí. Poderia também passar para o outro slide, que no final, que a gente vai deixar essa apresentação que a gente fez, para quem quiser também, isso, através de um QR Code. Acabou de chegar aqui uma pergunta, né? Qual a sugestão para o gestor de viagem incluir o Duty of Care na política de viagens? Como a Lili colocou, primeiro, esses 4 pilares, a apresentação estará na biblioteca da Alagev. Então, vocês podem acessar esse conteúdo e acredito que estará lá a resposta. Como que vocês poderão? Vocês querem colocar alguma coisa em cima dessa pergunta? Eu pensaria em talvez pegar a apresentação e aquele símbolo redondo que a gente deixou no slide inicial, que eu passaria aí de ponto a ponto. Por exemplo, vou mudar o meu fluxo de aprovação tendo um fluxo de aprovação por nível. Então, antes de ir para o aprovador do custo, vai passar pela área de saúde da empresa, o nível com maior risco. Máscaras, eu vou reembolsar a máscara ABC, porque essas máscaras as companhias aéreas estão aceitando. A D e a F eu não vou aceitar.
a parte de hotéis homologados, de locação de veículos homologados, quais são os fornecedores que eu vou homologar? Eu acho isso que é muito legal você ver com a sua agência de viagens essa parte de homologação. Viagem ida e volta, quais são meus principais destinos? Quais são os principais voos para esses destinos? É interessante ser no mesmo dia, não é? Isso a gente tem que debater item a item, porque é empresa por empresa. Eu só queria complementar qual a sugestão, no caso, independente da metodologia, eu acho que é extremamente importante que o gestor de viagem traga algumas pessoas da empresa para participar e para fazer parte deste trabalho. Hoje, a gente tem algumas empresas que têm áreas de risco, de risk management, que alguns dizem. A RH, hoje, a área de recursos humanos, é uma área que está muito ativa, porque hoje a gente tem que tomar cuidado com os viajantes, porque, a partir do momento que a empresa disponibiliza uma pessoa para viajar, mesmo que ele não seja de grupo de risco, existe o risco, sim, de positivar. A gente tem casos de clientes que positivaram durante a viagem. E aí não é só o que só esses itens, qual é o plano B caso alguém que esteja em viagem seja positivado. A sua empresa está pensando numa quarentena, e não é uma quarentena só porque ele tem que ir para um país que exige. Talvez ele não possa voltar para casa, porque ele mora com os pais que têm idade e têm comorbidade. Como que a gente faz para garantir esses custos? Então, acho que são muitos detalhes, mas é super importante envolver até o jurídico, se necessário, porque se um colaborador deixar ou não quiser ser vacinado, por exemplo, não porque ele tem lá uma justificativa médica, como a empresa vai atuar nessa questão, né? Isso é um problema trabalhista. Então, deixo aqui essa sugestão também de envolver outros departamentos. E aí, só para a gente finalizar esse tema, lembrando que você tem o seu perfil de viajantes e o perfil de viagem. Se você viaja doméstico, é uma coisa. Se você viaja para a Ásia, é outra. E assim por diante. A estratégia é ter um parceiro para realmente gerenciar esse duty of care para vocês. Então, se tem uma sugestão, pegue um parceiro forte, uma Travel Management Company, uma agência de viagens corporativas, que possa apoiá-lo na sua política de viagem, tendo um foco no duty of care. E aí a gente passa para a segunda pergunta. Nós apresentamos aqui a International ISOS, a Anvil e a EJET, que virou agora o World Aware, que são empresas globais que fazem o duty of care. Qual a diferença de você ter uma TMC que já faz geolocalização, já sabe os alertas que tem que monitorar e assim por diante, que são 4 áreas de risco? Então, quando você deve partir para uma SOS, ou para uma Anvil, ou para uma IJET? Quando você perceba que há um risco muito grande do seu viajante ficar preso em alguma área. Eu viajo, sei lá, muito para região ali dos conflitos, perto da Europa, Ásia e assim por diante. Devo ter uma empresa dessa? Consequentemente, acredito que sim, porque a tua TMC não vai fazer o resgate do seu viajante. Ela vai ajudar a monitorar onde ele está, propor saídas, mas essas empresas vão além do trabalho da TMC, ok? Então, acho que eu respondi, né, a pergunta aí da SOS. Quais as áreas da empresa os gestores devem consultar para construir o Duty of Care? Acho que a Lili já respondeu, mas, Li. Bom, só reforçando, o gestor de viagens é fundamental, claro, porque ele entende muito mais do dia a dia do viajante. Departamento de Recursos Humanos, jurídico, segurança e saúde ocupacional, quando estiver dentro da empresa. E financeiro. Financeiro, porque grande parte de alguns custos não estavam projetados nos budgets anteriores, são novos momentos. E se a empresa tiver uma área de risco, que grande parte hoje, pelo menos das empresas de médio e grande porte, já tem essa área,
também é fundamental que participe. Claro que, para que todas essas pessoas estejam fazendo parte deste, como se diz, da criação ou da área, a TMC, a sua TMC, que hoje você atua, ela vai ser o maior parceiro desse trabalho para garantir que a jornada do seu viajante seja a jornada mais segura e com menos risco. Não sei se vocês querem complementar, mas essa seria aí a nossa sugestão. Bom, acho que tivemos as 3 perguntas e a gente vai deixar o QR Code para baixar essa apresentação que nós fizemos. E qualquer dúvida pode nos acionar, que a gente tira com vocês depois. Vocês podem colocar o QR Code da biblioteca da Alagev. Agora então, todos os travel managers, fornecedores, TMCs terão esse acesso completo à apresentação em PowerPoint, até mesmo se vocês desejarem utilizar na indústria de vocês, levar, como a Liliane colocou, eu preciso apresentar para o jurídico e assim por diante. Utilizem esse material como um material de apoio, podem modificar o material é da Alagev, então pressupõe que nós, associados, podemos usufruir de todo esse material e o QR Code, tanto o link está aí para vocês baixarem a apresentação. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos e obrigado. Bom dia, obrigado. Obrigada, até mais. pessoal.